Olá, bom dia a todos, bem-vindos. É com muito prazer que damos sequência a mais um episódio da série Conhecendo a Filosofia Espírita, momento em que estudamos o Livro dos Espíritos, buscamos entender e interpretar as 1018 questões desta grande obra que nos dá um embasamento necessário sempre para o nosso crescimento. Nós estamos na parte primeira desta grande obra, falando ainda das causas primárias. O capítulo é o 4, falando do princípio vital, ainda sobre o tópico vida e morte. E chegou a vez de interpretarmos a questão 70 para todos que nos acompanham, que diz o seguinte: que é feito a matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes se findam, quando estes morrem? A resposta: a matéria inerte, ela se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa da onde saiu. Bom, vamos então às nossas reflexões de hoje. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam em novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para novamente restituírem essa fonte quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital ele se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Mais ou menos necessariamente os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja por uma causa qualquer esta harmonia, o funcionamento dessa como o movimento da máquina, cujas peças principais se desarranjam. É o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso, ou que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. Num aparelho elétrico, por exemplo, temos a imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Logo, os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Podemos então dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos são assim uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa então a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos, varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Enfim, como já citamos, alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros a possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida e, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que a contêm. O fluido vital se transmite ainda de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção
pode dá-lo a um que tenha de menos, e em certos casos ainda prolongar a vida prestes a extinguir-se. O homem ainda tem outra fonte dessas bênçãos de Deus, que são os alimentos. Eles, bem triturados, deixam escapar de sua estrutura intrínseca essa força poderosa que restaura quase todos os desequilíbrios físicos dos órgãos, por vezes em decadência. E ainda mais, a mente ela não deixa de ser um fator muito importante neste trabalho, quando ela é educada, quando ela é direcionada, nos moldes que a ciência do Espírito estabelece, reforçado no Evangelho de Jesus. Compete então a cada um de nós sabermos para vivermos melhor, ou a busca por essa vivência melhor. Nunca faltaram escolas de aprendizado, porém o que falta sempre é boa vontade para aprender, é a disciplina para aprendermos. O agente vital sensibiliza o corpo para que o espírito possa manejá-lo de acordo com as suas necessidades, assim como a eletricidade faz com que o aparelho funcione, colocando em movimento sob a vigilância do homem. Para cada ser humano há uma cota de energia vital que pode ser diminuída ou aumentada de acordo com a capacidade de cada um. A morte do corpo é, pois, a ausência dessa força, desse impulso. Nunca poderemos determinar linhas nem analisar meios sem variantes. Há casos que contrariam as próprias leis por nós entendidas, dos quais destacamos as provações da alma. Constantemente, no processo reencarnatório, o perispírito, melhor dizendo, traz marcas como no caso das doenças, que podem se esgotar de acordo com as provações. A força vital para que a lei divina esteja à disposição da justiça. E o reparo dessa energia, nesse caso, tornar-se-á difícil, mas também nunca impossível em se tratando de espírito dotado de muita boa vontade na conquista de si mesmo. Este é um tema que nos fascina pelo seu engenhoso descortino de dar somente a quem merece, e os merecimentos se abrem em todas as direções do viver sobre ele. Poderíamos escrever um livro sem fugir, obviamente, do assunto, desse mesmo assunto. Na vida nada se perde, a própria matéria tem o condão maravilhoso das mutações. E a força vital é o beijo da luz em seu cinetismo permanente. E o espírito é o amor de Deus como atributo do seu coração para os corações de seus filhos, mostrando-lhes os caminhos que levam à felicidade. Estas foram as nossas colocações nesta manhã de terça-feira. Espero que possam, enfim, de alguma forma contribuir com o processo evolutivo de todos nós. Uma ótima semana a todos, grande abraço a todos, foco, força e fé, e nos vemos na próxima edição, no próximo episódio da série Conhecendo a Filosofia Espírita. Até lá!